Fala, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, é maravilhoso torcer pro Flamengo, é maravilhoso. Top 1 do ranking aí de tudo, pessoal. Flamengo lidera em primeiro lugar, o Palmeiras caiu para terceiro, o Corinthians passou o Palmeiras, viu, pessoal? Passou sim, tudo isso e muito mais agora. Tem receita também de 12 bilhões, o Mauro César analisou aí juntamente com Danilo e Tirone. Não tem sensacionalismo, é só reportagem mesmo, mas a gente tem que dar uma chamadinha na capa, beleza? Espero que você goste do corte. Se não gostar também, tudo bem. Se gostar, já sabe. Se inscreva, deixa seu like e compartilha suas opiniões nos comentários. Então, vamos ao corte. Liderando também o ranking da CBF. Olho na tela, que a gente vai mostrar o ranking aí para vocês. O Flamengo lidera e a grande novidade, outra novidade, o Corinthians ultrapassou o Palmeiras no ranking da CBF, foi para a segunda colocação. Palmeiras é o terceiro, Atlético Mineiro é o quarto, São Paulo é o quinto, Fluminense sexto, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos, Juventude, Atlético Goianiense, América e Vitória, os 20 primeiros colocados do ranking da CBF. É o sexto ano consecutivo, né, que o Flamengo é o líder do ranking, e o salto do Corinthians, pulando para a segunda colocação, é por conta da conquista da Copa do Brasil. Esse ranking é formulado com base em um cálculo que considera os resultados dos times em torneios nacionais dos últimos 5 anos. Conquistas mais recentes têm mais peso. Então tá aí o ranking atualizado com o Flamengo pelo sexto ano seguido na liderança. É o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali. E aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, tente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com o pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta. O ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. É como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe? É o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né? Galguem parâmetros, como diria Lazzaroni,
muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Você pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo e Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. De ter só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Olha, só alguns pontos sobre isso. Bom, o Mauro citou a questão do Internacional, e para dar uma medida de como está o Flamengo como os outros. Pessoal, vamos ver agora o comentário do Lavieri aí, né? Que geralmente puxa sempre pro lado do Palmeiras, né? É o time que ele sempre fala aí, não tenho nada contra. Se liga só no que ele falou e vamos finalizar o vídeo já com outra opinião do Mauro César aí. Se liga aí. A dívida do Palmeiras, o Palmeiras arrecada, o Palmeiras se vira. Só que o São Paulo paga de juros bancários, não tudo. Exatamente. O São Paulo paga de juros o que o Palmeiras investe no ano na base. Um negócio... Então, assim, o problema não é a dívida, é o perfil da dívida, né? É o que você tem, Exatamente. Como você vai pagar e como você consegue arcar com essas questões. Então, você citou o Palmeiras como exemplo, o Palmeiras tem uma dívida estruturada em 4 anos de 800 milhões, só que são 4 anos e que você vai recebendo ano a ano e você, obviamente, em 2026, o Palmeiras não vai investir o que investiu em 2025. Então, é algo estruturado e de acordo com o que você vai receber, sem o que é o principal, o que mais ferra os clubes aqui no Brasil, é adiantar o dinheiro de 26, 27, 28 para pagar 25. Isso que é o problema, porque aí o clube chega no dito ano, 26, por exemplo, e não tem o dinheiro para pagar, e aí vai ter que adiantar de 27, e aí vira uma bola de neve. A gente viu isso acontecendo, acontece há muito tempo. O Internacional, citado pelo Mauro, adiantou dinheiro de televisão. Lá atrás, o Corinthians adiantou dinheiro quando renova com a Nike. E por aí vai. E esse é o tipo de coisa que prejudica a próxima gestão. Por quê, né? A gente tem isso muito no Brasil. Porque aqui os gestores entram pensando apenas nele, nos 3 anos, ou nos 6, ou nos 5, depende de cada clube, no tempo de gestão apenas, né? Então... essa é uma diferença grande entre o Flamengo, entre o próprio Palmeiras. O Palmeiras dentro das suas limitações também, dentro do que fatura, o Palmeiras faturando 1,6 aí também é bem alto perto das últimas perspectivas do Palmeiras, mas obviamente que é muito diferente, 500 milhões de diferença para o Flamengo, é uma diferença bem razoável. E aí ontem a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, a parte técnica da apresentação do BAP é muito bacana, tem a questão do jeito que ele fala e das coisas que ele fala que a gente pode discutir mais para frente, que eu acho que ele cometeu erros grosseiros e a gente pode falar depois. E na questão, eu penso diferente do Mauro, justamente por ser quinto item no faturamento do Flamengo, que o Flamengo poderia pensar numa forma da questão do produto, que a gente já discutiu por muito tempo, de distribuir melhor e não de pensar em ganhar cada vez mais na televisão. Ele tem outras milhões de formas para ganhar cada vez mais do que todos os outros concorrentes. O Flamengo já fez isso, Danilo. Você sabe disso. Da gestão do Landim para agora, quando o Landim assina com a Libra, o Flamengo passa a ganhar bem menos. A questão é outra. A questão é que não houve concordância com relação à distribuição de um determinado percentual. Simples assim, não houve uma assinatura concordando e aí surgiu todo esse imbróglio. Mas isso é uma gota dentro de uma piscina. Não é por isso que o Flamengo tem mais. E o que eu quero dizer é que não é esse o fator preponderante. Como já foi dito e repetido, até hoje é repetido. Como se
a televisão, ou não a televisão, os direitos de transmissão, que não é só TV, né? Hoje em dia, streaming também, fosse o fiel da balança. Não é mais. Só com a Betano, Não é mais. já. Exato, não é mais, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. A questão é o seguinte, cara, isso tudo custou, teve o remédio amargo. Ninguém quer tomar o remédio amargo. Aí é difícil, irmão. Aí é difícil. Sabe, eu já vi gente em outra rede social falando, não, em 2013 o Flamengo dava calote. Não, em 2013 estava devolvendo o Wagner Love, dispensando o Dorival, cortando na carne, pegando dinheiro da Adidas, que recebeu de luvas do contrato, indo lá pagar a dívida com o governo. É isso que estava sendo feito. Então, assim, custa, né? O Flamengo viveu na vida louca até a Patrícia Amorim. Até dali rompeu, acabou. Agora, tem duas coisas que são necessárias. É necessário que você tenha gente com essa boa intenção e gente qualificada também, né? Não adianta só o cara querer fazer. Tem que se cercar também de pessoas. O próprio Palmeiras, quando passou para a reestruturação, não foi o Paulo Nobre com a varinha de cordão do Mago Merlin e o dinheiro dele. Ele contratou pessoas. O Flamengo hoje tem pessoas em cargos importantes, executivos, para tocar o barco. Até ontem, uma pessoa do clube falou uma coisa interessante. Falou que a equipe de 2013 era uma equipe de contenção, para conter gastos. E hoje eles trabalham mais no sentido de, digamos, criação, para gerar receitas e alavancar a receita do clube. Ou seja, perfis diferentes de profissionais. Agora aperta o cinto. Agora não. Agora a gente tem que fazer essa máquina gerar mais dinheiro. Ô, Casão, e no meio disso tudo, o Flamengo tem nada menos do que 1 bilhão. É isso mesmo, vou repetir, hein? 1 bilhão para investir. Claro que isso conta também a folha salarial do Flamengo, que é muito alta. O que o Flamengo precisa fazer para melhorar ainda mais esse time, mudar o perfil? O BAP falou uma outra coisa. Ele não quer mais jogadores acima de 26 anos, 26,5, que é a idade ali de auge, sei lá, dos jogadores. Então, primeiro é o seguinte, todo clube teve a mesma oportunidade de se organizar em algum momento e começar a pagar suas dívidas. Todos tiveram essa possibilidade. Mas o Flamengo fez e o Palmeiras fez. Os outros estão aí, com dívidas enormes, parece que não tem a mínima importância. O dinheiro vai brotar de algum lugar, outros ganham títulos e dão uma abafada na desastrosa situação econômica, administrativa, política do clube, né? E assim vai. Só que eu não sei até onde vai, porque as coisas mudaram, né? As cobranças vão aparecer, a obrigação de pagar, que não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa, um comportamento natural, né? Vai começar a ter, os clubes vão ter que começar a pagar o que deve. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo porque sei que eu estou errado de estar usando, né? Errado não, assim, usando corte, né, do aí, mas peguei aqui a partir para contextualizar o vídeo, a minha visão. Como o Mauro César falou aí, ninguém quis tomar ação. Tudo bem, o Danilo Lavieri vai proteger o lado da Leila. Como ele falou, que o Palmeiras tem dívidas consolidadas, certo? Bom, Flamengo e Palmeiras. Só que, vocês viram aí no começo do vídeo, o Corinthians já passou o Palmeiras, né? Então, isso tende a mostrar uma coisa, que o Corinthians vai entrar nessa briga juntamente com o Palmeiras para tentar passar o Flamengo, coisa que é praticamente impossível. Porque o único time que pode bater de frente em termos de torcida e tamanho com o Flamengo, na minha visão, é o Corinthians. O Palmeiras é um time muito grande, mas o Flamengo é bem maior que o Palmeiras. Não tem nem comparação, pô. Eu acho que a torcida do Palmeiras não dá nem 30% da torcida do Flamengo, pô. Nada contra o Palmeiras, é um time muito bem consolidado também, a Leila também fez um bom trabalho, mas não dá para eles ainda se equiparar à grandeza do Flamengo, pô. Não dá. Ontem eu vi um post no Twitter de um jornalista, né? Ele não é tão conhecido não, esqueci o nome dele. Poxa, depois eu lembro, ele postou assim: eu não sou flamenguista, gente, mas eu acho que ele fala de Cruzeiro, Atlético Mineiro, ele falou assim, não tem comparação, não tem como ainda nenhum time no Brasil, nem no continente, de repente na América do Sul, né, que somos sul-americanos, bater de frente com o Flamengo. Não tem como. É realidade. E quando o Mauro César fala que o Flamengo tomou remédio amargo, todo mundo sabe, quem bebe aí, quem toma sabe que o remédio para fígado é amargo. Então, é como a gente tomou, bebeu, aí a gente tem que tomar, antes de a gente beber, a gente tem que tomar um Epocler, que é amargo pra cacete, né? Um chá de bolo, da mulher que já fez já, um chá de alumã hoje, de bolo pra tomar, que eu vou tomar uma. Então, a gente tem que se preparar. E o Flamengo se preparou para isso. Entendeu? Hoje o Flamengo está colhendo frutos que ele plantou lá atrás. Plantou em terra sólida.
Entendeu? Não plantou em areia, não fez casa em cima de areia. Então, hoje o Flamengo tá colhendo o que ele plantou, meu irmão. Ninguém quer. Hoje você tá vendo aí Corinthians cheio de dívidas. O Cruzeiro não, mais ou menos. O Atlético Mineiro, que é uma SAF cheio de dívidas. Santos cheio de dívidas. Porque os caras não querem sempre estar ganhando título e fica comprando jogador sem pagar, pô. Teve o Thiago Maia, né? Até hoje não pagou. O Thiago Maia foi revelado no Santos, foi pro Flamengo e o Internacional não pagou, pô. Quase caiu o Inter. Ainda quer falar o quê? Não fala nada. Tem que assumir sua responsabilidade. Mauro César, não te conheço pessoalmente, mas gosto muito do seu trabalho, da sua fala. Você é muito realista, cara. Continue assim, porque ninguém vai ser realista como você. E outra coisa, o Flamengo está colhendo frutos, como o Mauro César falou, porque aceitou comer lá atrás um pão amassado, como você sabe, não posso xingar, e hoje está colhendo fruto, beleza? E Danilo, Lavieri, é a verdade, aceita que dói menos, cara. Palmeiras também tá de parabéns, tá tentando ali, mas não dá. Flamengo é imenso, beleza? Pessoal, tamo junto. Desculpa qualquer coisa, o clickbait aí é pra chamar atenção, porque meu canal é pequeno, se eu não fizer isso, ninguém clica. Só que eu boto na capa que tem no vídeo. Na minha visão, eu vi o Mauro César dobrando o Danilo, batendo no bolso. Eu vi isso. Eu vi. Se vocês não viram, não posso fazer nada. Vocês não. Algumas pessoas que vêm falar bobagem aí, que não é flamenguista, são do contra, e vem agredir a gente, xingar, muitas vezes eu nem dou ligança, beleza? Mas falando pra vocês que estão aqui, muito obrigado pelos membros, muito obrigado por comprar os produtos, por me ajudar, e eu tento o máximo, peço o máximo, trazer bom conteúdo pra vocês. Desculpa qualquer coisa, tamo junto e até o próximo vídeo. Abraço a todos, Feliz Natal e responsabilidade hoje é esse bebê não dirija, beleza?